Você quer ser bem-sucedido no meio entre a maldade humana, a ingenuidade humana, a cegueira humana, o desequilíbrio humano, enfim, a nocividade humana. Disse Charles Darwin, não é a espécie mais forte e nem a mais inteligente que sobrevive, mas sim a que melhor se adapta às situações, às espécies, às mudanças, enfim. Pois é, você quer saber? Pois então, é preciso você se curar. E se curar de quê? Pois é, fica até o final do vídeo que eu vou te revelar. Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele joia, principalmente o joia. O YouTube entende que quando você está curtindo, está gostando do vídeo, tá? Ele alavanca mais o vídeo. Só existe uma opção. Embora exista vários caminhos, mas só um deles vai te conduzir para salvação, segundo a Bíblia, salvação. Só um deles você vai se dar bem, prosperar, na verdade. Eu não digo prosperar só numa área, é prosperar em todas as áreas e principalmente a área mental, paz interna. Só existe esse caminho. E qual é? É você conseguir lidar com pessoas. Por mais que as pessoas sejam o que são, elas são completamente diferentes. O ser humano ele é completamente daquilo que ele mostra ser. A maioria do ser humano não é o que ele mostra. Eu digo isso com experiência. Pessoas mentem, manipulam, roubam, maltratam, brigam, discutem, são agressivas, perdem o controle por pouca coisa, censuram, criticam, julgam. Enfim, fazem tudo o que fazem e depois agem como se não tivessem feito nada. Ou seja, depois a culpa é sempre do outro. E é um julgando o outro, quer dizer, é sentado em cima do rabo falando do rabo do outro. É assim que os humanos nós somos. E só existe um caminho para você superar tudo isso, que é o caminho o qual Jesus, as mensagens de Jesus, o qual Jesus passou para nós, nos ensinou. Você percebe que lá na Bíblia fala para você perdoar os seus inimigos? Agora não significa perdoar os seus inimigos que você tem que ficar lá se relacionando com ele. Você pode até cruzar com ele um dia ou outro. Lembra que lá na Bíblia teve inimigo que se aproximou de Jesus para pedir ajuda para Jesus. E Jesus ajudou sorrindo, sem mágoa, sem rancor. Não quer dizer que você tem que ficar, ter uma relação, uma amizade com esse inimigo seu. Lá na Bíblia mesmo fala que você deve se afastar do mal. Mas isso não quer dizer que você tem que tratar o mal. Então o caminho que existe é seguir o passo de Jesus. Seguir as regras, as ordens. Seguir as dicas que ele deu. E é fácil? Não é. Agora a maioria prefere se esconder, né? Se colocar como vítima e ficar lá. Jesus me ama. Jesus me ama, ele vai me salvar, mas a pessoa não faz nada para mudança. A pessoa vive armada 24 horas. Basta uma faísca para ela pegar fogo. Basta uma palavrinha torta para ela destruturar totalmente emocionalmente. E ela vive falando que ama, que tem paciência, que tem compaixão. Mas é só o seu irmão perder ali a estribeira, perder o controle, errar, fraquejar, pau em cima dele. Condena até a morte. Não dá chance para ele. Então, agora vamos aí para como você deve fazer para você se dar bem aqui entre os humanos. A dica que eu te dou, e é baseada naquilo que Jesus fala, em primeiro lugar é você controlar as suas emoções. Pois é, gente, a verdade é o seguinte, a gente precisa se curar das nossas emoções, porque é através desta cura das emoções que a gente fica mais flexível. Uma vez você sendo uma pessoa flexível, você não se ofende mais. Crítica nenhuma, tá? Te derruba. E nem elogios te enaltece. Você fica estabilizado emocionalmente. Então, tudo que as pessoas falam não te atinge. Você tem um controle sobre as suas emoções. E aí, você tendo esse controle,
você vai interagir tanto com pessoas boas, tanto com pessoas ruins, tanto com pessoas equilibradas, quanto com pessoas dissimuladas, por exemplo. Vai ser o mesmo comportamento, sua conduta vai ser a mesma, você vai ter estabilidade emocional, você vai agir de uma forma assertiva com todos. Enfim, essa é a cura, tá? Essa é realmente a cura que é preciso acontecer dentro de nós. Mas para isso existe aí uma conduta, um comportamento, uma regra no nosso comportamento, no nosso sentimento. A gente precisa estabelecer, precisa adotar um novo jeito de ser. Não quer dizer que você tem que ser bonzinho com ninguém, não quer dizer que você tem que sair por aí agradando as pessoas, não quer dizer que você tem que ficar sorrindo o tempo inteiro, não quer dizer que você tem que se relacionar com gente ruim, gente má, gente perigosa. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer o seguinte: ter controle emocional diante de todas as adversidades da vida. E o que é ter controle emocional diante de adversidade da vida? A adversidade da vida é você se deparar com um mentiroso, se deparar com um manipulador. Uma vez que você entende, reconhece e aceita a palavra de Jesus, né, você entende realmente o que ele está dizendo, você já saca o que é manipulação. Porque, em primeiro lugar, antes de você estar preparado para esse tipo de abordagem, né, de pessoas mal intencionadas, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você também é um manipulador, reconhecer que você também tem ódio, reconhecer também que você guarda ressentimentos, reconhecer que você tem sentimentos de vingança, reconhecer que você é uma pessoa vingativa. A gente acha que o mal só está lá fora. A gente não reconhece a nossa parcela de culpa, nossa parcela de responsabilidade. Porque enquanto você não vai banindo a maldade em você, porque o mal está dentro da gente. E se você consegue enxerga o mal que está em ti e deseja realmente seguir Jesus, você vai ter que banir esses comportamentos, esse sentimento de maldade, de vingança, esse ressentimento. É claro que isso é aos poucos, mas precisa dar o primeiro passo. Agora não adianta não adianta mesmo. Eu tenho isso, experiência aqui, ó, eu estou me experimentando todos os dias. Você já parou para pensar a respeito de você? A respeito do que você pensa, do que você fala, a respeito do que você sente? Qual as intenções suas por cima de uma fala, por cima de uma pergunta? Você já parou para pensar a respeito disso? Se você está sendo justo ou injusto? Se você está ofendendo, enganando? Você já parou para pensar as suas ações, a respeito das suas ações? Você já parou para pensar as intenções por cima das suas ações? O que você está sentindo? O que você está pensando? Qual a intenção sua por cima daquele comportamento o qual você está se dirigindo a outra pessoa? Você já parou para pensar? Eu vou levar prejuízo. Eu vou levar vantagem. Eu vou me ferrar. Eu vou apanhar. Eu vou bater. Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar a respeito de você ter um sentimento? Não, eu não posso ficar no prejuízo. Eu tenho que levar vantagem. Você já parou para pensar a respeito dessas ações, desses sentimentos, dessas intenções que parte de você, do seu ser? Pense nisso. Então, o primeiro passo é eu me limpar. Me limpar primeiro. Depois que eu me limpo, que eu tomo consciência. Porque a verdade é essa, e é simples. E o segredo, olha para você ver o segredo. O segredo é que quando você toma consciência de si, que você tem essa sujeira tudo dentro de você, você começa a limpar, e você limpando, você já percebe, é automático você perceber a maldade nos outros.
Porque enquanto você não percebe isso em você, você não percebe nos outros também. Porque semelhante com semelhante se atrai. É aquela pessoa querendo te manipular e você querendo manipular ela. Então os dois não enxergam o que estão fazendo. Agora, quando você percebe que você está querendo manipular alguém, você já começa a enxergar também que o outro está querendo te manipular. Que o outro está querendo te enganar. Quando você percebe que você é mal educado, quando você percebe quando você trata mal alguém, quando você percebe que você critica, que você censura, que você aponta as fraquezas dos outros, quando você percebe isso em si, em você, você deixa de fazer isso. E automaticamente o outro também vai parar de fazer isso contra você, porque é você que começa a fazer tudo. Você entende o que eu quero dizer? É a partir daí que você vai começar a evoluir. É a partir daí que você vai ser bem sucedido. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ficou me falando durante vários dias que tal coisa ia dar certo para mim. Ela ficou vários dias falando, ó, vamos arrumar para você isso. Tal dia você começa. Tal dia você começa. Os documentos já foi para lá, já tá quase certo. Só falta te chamar. Daqui uns 2 dias te chama. Daqui uns 10 dias te chama. Daqui uns 5 dias te chama. E ficou um mês me falando isso. Aí você chegando lá, não vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fiquei só ouvindo aquilo. Só que como eu já tenho bastante experiência em lidar com essas situações, eu não fui considerando mais isso que ele estava falando para mim, sabe? Eu não fui criando expectativa. Uma coisa muito importante é a gente não criar expectativa no que os outros falam. Porque quando a gente cria expectativa, a gente está dependendo do outro. Jesus nos ensina a não ficar dependente do outro, não depender das pessoas. Precisar sim, mas depender não. Porque quando você depende, você está colocando a sua vida na mão do outro. E a Bíblia já fala que a gente não pode colocar a nossa vida na mão do outro. E por fim, passou e caiu por terra tudo aquilo que ele falou. E agora ele fica até envergonhado de falar comigo. E eu nunca reclamei, nunca cobrei ele de nada. Antigamente eu cobrava, mas você não falou isso, mas você não falou aquilo, e ficava cobrando da pessoa, sabe? Então eu quero dizer isso, cobrar as fraquezas dos outros. Porque o ser humano é fraco, nós somos fracos. Às vezes a gente fala coisas que não vai conseguir cumprir. Né? Agora, quando você consegue de fato seguir os passos de Jesus, você só fala coisas que você vai cumprir. Eu passei a criar mais força, sentir mais força em mim, depois que eu fui percebendo e entendendo o mundo como ele é, as pessoas como elas são. A maioria das pessoas só tem gogó, só tem palavra, e quando você vai entendendo isso, né, porque até então a gente ainda fica na expectativa e a gente vai guardando rancor, raiva, mágoa, ressentimento, e a gente precisa trabalhar tudo isso. Porque a melhor forma de você se dar bem é você trabalhar suas emoções e não crer mais no que o homem fala, no que você vê, entendeu? Você deixa as coisas se acontecendo e vai se virando, sempre tem o plano B na sua vida, sempre, em tudo. Sempre tem o plano B, quando se trata de lidar com pessoas. E se você quiser subir na vida, quiser ser bem sucedido na vida em todas as áreas, em relacionamentos inclusive, você não pode se apegar, você não pode se afetar, se ofender com o comportamento dos outros. Se você quer lidar com pessoas, você não pode se ofender com pessoas, com o que elas falam, com o que elas pensam, como elas agem. E para você ter uma ideia, as pessoas não agem, não pensam da mesma forma que a gente. Eles agem e pensam da forma deles. Eles têm um propósito deles lá, quer dizer, o propósito dele não é o seu propósito. Eles têm os planos deles lá e não é o seu propósito.
Então, se o seu propósito é se dar bem aqui, você tem que entender que você vai ter que lidar com as pessoas. E as pessoas são dessa forma. E ficar com raiva, com ódio, não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário. Então é isso que Jesus veio ensinar. Valeu? Obrigado, tchau, até o próximo vídeo.